Olá, o meu nome é António Gomes, eu sou o diretor-geral da GFK Metris e nós somos a empresa que fomos comissionados pela Fundação Portuguesa de Cardiologia para a realização de um inquérito junto à população portuguesa, mais concretamente junto a uma parte da população portuguesa, que são os doentes cardíacos crónicos, com o objetivo de tentar compreender qual foi o impacto até agora do Covid-19 e desta pandemia que estamos a viver naquilo que é o acesso aos cuidados de saúde por parte desta população, isto é, dos doentes cardíacos crónicos, e também que mudanças ou que efeitos teve a fase da pandemia, nomeadamente do confinamento, naquilo que são os hábitos de vida por parte desta população. Neste momento, vou, neste vídeo, aproveitar para partilhar convosco as várias dimensões, digamos assim, deste estudo, começando por toda a parte que tem a ver com a metodologia. Os objetivos eu já os enunciei, portanto, no fundo, perceber muito rapidamente até que ponto a pandemia limitou ou não o acesso destes doentes a cuidados de saúde, razões para não o terem feito, isto é, justificando-se não terem recorrido a cuidados de saúde durante a pandemia, impacto nos hábitos, rotinas e comportamento destes doentes, receptividade à vacinação contra a Covid-19 e também receptividade à adoção de consultas de telemedicina. Estes eram, por assim dizer, os tópicos essenciais deste inquérito. Para o fazermos, como é hábito para a Fundação Portuguesa de Cardiologia, recorremos a uma amostra representativa da população portuguesa, constituída por 1000 indivíduos. Amostra representativa da população com 18 e mais anos. A informação foi obtida através da entrevista presencial. A informação foi recolhida durante o final do mês de agosto e o início do mês de setembro e do ponto de vista de quem respondeu ao inquérito, temos no slide a seguir uma breve caracterização deste universo. Isto é, usando como base o inquérito à população portuguesa, nós identificámos cerca de 22% dos portugueses que disseram que são doentes cardíacos crónicos. Destes, em termos proporcionais, percebemos que o peso relativo do género feminino é mais significativo, são 64% destas pessoas são do género feminino, também, eventualmente, expectável um peso maior por parte da população mais envelhecida, nomeadamente da população com 65 e mais anos, que representa cerca de metade deste universo, digamos assim, de doentes cardíacos crónicos. Uma nota para tomarem para registro relevante do ponto de vista da análise destes resultados, o facto de 85% deles assumirem destes doentes, que lá está, que têm consultas regulares associadas à condição ou doença crónica cardíaca que têm conhecimento que têm e, portanto, consequentemente, não vão ao médico por causa disso. Bom, depois de caracterizar quem respondeu e quem participou neste inquérito, entramos nos resultados propriamente ditos. Começamos por uma pergunta, que era compreender se esta população tinha ou não sentido ou seja, se tinham ou não recorrido a cuidados de saúde em caso de agravamento de doença. Portanto, começámos por perguntar se sentiram ou não um agravamento da sua doença durante a pandemia, ao que 86% disseram que não, mas 14% assumiram que sim. Destes 14%, perguntámos-lhes se acabaram por recorrer ou não a cuidados de saúde, ao qual 2/3, 67%, disseram que sim, que recorreram a cuidados de saúde, e 1/3 não recorreu. Este 1/3 que não recorreu a cuidados de saúde, não obstante ter sentido um agravamento da sua doença, tentamos perceber as razões porque é que isto não aconteceu. Metade, como se vê do lado direito do slide, disseram que foi por receio da pandemia que acabaram por não recorrer a cuidados de saúde, e 50% disseram, ou entenderam, disseram que terão entendido que seria uma situação de menor gravidade, ou não seja, não era urgente e, portanto, acabaram por optar por não recorrer a cuidados de saúde. Para além disto, e ainda na questão relativa ao acesso de cuidados de saúde, tentámos saber junto desta população se durante o período, e até hoje, marcado, digamos assim, por esta fase da pandemia de confinamento, uma parte de confinamento e outra parte da pandemia, perguntámos se tiveram ou não algum ato médico presencial marcado, ao que 42% disseram que sim, que tiveram uma consulta, 15% disseram que tiveram marcado a realização de exames, e metade desta população, durante este período, não teve qualquer ato médico programado até ver, não é? A seguir, tendo tido esta marcação, ou seja, tendo uma marcação de uma consulta ou uma marcação de uns exames, procuramos saber se acabaram por realizar esse ato médico ou não. Como se vê, 61% destes doentes que tinham uma consulta marcada, isto é, 42%, disseram que sim, que acabaram por realizar esse ato médico, e 40%, 39%, portanto cerca de 40%, disseram que não.
No caso dos exames, 86% realizaram os exames, 14% não. Tentámos perceber, nestes casos em que, havendo um ato médico presencial marcado no período da pandemia, ele não se concretizou, tentámos perceber quais as razões para ele não ter sido realizado, que representa 18% do total, e o que nós vemos é que basicamente 56% nos dizem que a consulta foi adiada pelo serviço hospital/centros de saúde, e 41% foi cancelada, ou seja, foi adiada, foi cancelada. 10% disseram que eles próprios não houve um cancelamento nem um adiamento, então somente 10%, para 10% decidiram não ter ido a este ato médico presencial por terem receio de serem infectados com o Covid-19. Outra dimensão que eu já tinha referido como objetivo deste estudo era perceber o impacto da pandemia no dia-a-dia destes doentes cardíacos crónicos. Perguntámos-lhes várias dimensões, uma delas desde logo se achavam que tinham ou não aumentado de peso durante a pandemia. Como se vê, 21% do lado esquerdo do slide, 21% dizem que sim, têm a certeza que ganharam peso, 20% têm a sensação que o fizeram e, entre aspas, somente 60% afirmam que conseguiram manter o seu peso. Quanto ao impacto do ponto de vista de atividade física, a verdade é que, e aqui é ao contrário, não é o que fez, é a percentagem daqueles que não fizeram, temos 26%, ou seja, 1 em cada 4 a dizer que reduziram a atividade física que tinham, e 37%, portanto mais de um terço, a dizer que ficaram muito sedentários durante este período. Portanto, 26 mais 37, a maioria a assumir claramente que a pandemia teve um impacto, nomeadamente na redução da atividade física, ou inclusive a um nível excessivo de sedentarismo, digamos assim. Quanto à atitude que acabaram por tomar relativamente à interação social decorrente e na fase, nomeadamente, do confinamento, o que é que fizeram, e neste caso, o que a maioria, claramente, 68%, disseram que evitaram ao máximo sair de casa, 13% reduziram tanto quanto possível, em parte, digamos assim, as saídas, e, portanto, apenas uma pequena percentagem deste universo de doentes cardíacos crónicos assumem que mantiveram as limitações, com limitações às rotinas, ou não, 7% não fizeram qualquer tipo de alteração. Quanto à questão da telemedicina, tentámos perceber se havia ou não, por parte destes doentes, receptividade à possibilidade de realizarem consultas de telemedicina no futuro, e percebemos que um terço admitem que sim, que estão receptivos e que têm a intenção de poder recorrer a esta solução, digamos assim, para esta fase, a designada telemedicina, ou seja, consultas à distância no futuro próximo. Quanto à questão da vacinação, tentámos perceber se estas pessoas manifestam ou não vontade ou predisposição para serem vacinados com a vacina contra a Covid-19. 55% assumem claramente que, ou de certeza, ou muito provavelmente vão tomar a vacina. Depois temos 20% que dizem que poderão ou não vir a tomar a vacina. E do lado daqueles que de certeza que não estão a pensar fazê-los, temos 9%. Ou seja, 9% a dizer que provavelmente não irão tomar a vacina e 9%, combinados com igual percentagem de certeza que não estão a pensar fazê-lo. Portanto, pegando nestes 9%, tentamos perceber por que motivo não estão a pensar ou não estão receptivos a esta possibilidade e percebemos que metade deles, 53%, manifestam receios de efeitos secundários, 42% falta de confiança nesta vacina, 16% entendem que houve pouco tempo para o desenvolvimento desta vacina que ainda não existe, mas que virá a existir e, portanto, por todos estes receios, são da opinião que provavelmente não irão tomar vacina ou de certeza que não pensam para já vir a tomar vacina. Uma questão interessante foi tentarmos compreender, balancear aquilo que é o receio das consequências da Covid versus o risco ou a possibilidade de descontrole por parte da doença. E neste balancear, no final, qual é que é a dimensão que mais assusta, digamos assim, estes doentes. Ora, o que nós nos apercebemos com este slide e com muita facilidade é que 48% assumem claramente que têm muito mais receio do Covid-19 do que do descontrole da sua própria doença, seja muito mais, seja mais receio, os dois combinados, 33 mais 14, faz ali os 48%, e o contrário, isto é, ter muito mais receio do descontrole da doença do que da Covid-19, ocorre apenas, a opinião é apenas partilhada por 9% deste universo. Portanto, claramente o Covid a marcar mais em termos de preocupação esta população, digamos assim, doentes cardíacos crónicos, do que a própria condição ou doença que têm e as consequências da mesma.
Quanto à segurança, ou seja, se sentem ou não seguros para aceder a cuidados de saúde nesta situação de pandemia, e aqui cuidados de saúde, claro está, associados à sua condição, ou seja, à sua doença cardíaca crónica, o que nós constatamos é que 49% admitem que se sentem extremamente seguros, ou seja, cerca de metade, mas também temos ali uma percentagem, 22%, ou seja, 1 em cada 5, que manifestam insegurança ou extrema insegurança. Temos também 28% que não se sentem nem seguros nem inseguros. Portanto, em resumo, há algum grau de confiança para o acesso a cuidados de saúde nesta altura, mas também há uma parte deste universo, ou desta população, com alguns receios e, consequentemente, com alguns níveis de insegurança, expressando este sentimento. Portanto, em resumo, e para finalizar, as principais conclusões do estudo, o que é que nos dizem? Bom, a pandemia Covid-19 de facto alterou os hábitos dos doentes cardíacos crónicos. Podemos dizer que aproximadamente 2/3 afirmam ter reduzido ao máximo as suas saídas, 2/3 consideram que reduziram a sua atividade física ou que ficaram mesmo muito sedentários, e 40% acham de certeza, ou muito provavelmente, que acabaram por ter um aumento do seu próprio peso. Estes doentes admitem uma grande preocupação face à pandemia, com quase metade deles afirmarem ter um receio maior do Covid-19 do que com a sua própria doença crónica cardíaca. Esta atitude, naturalmente, pode levar a uma secundarização daquilo que é a doença crónica de qual padecem, com evidente perigo, digamos assim, para a saúde de todos estes doentes. Isto apesar de, ainda assim, quase metade dos inquiridos considerarem-se seguros ou confortáveis na possibilidade de acesso a cuidados de saúde presenciais relativamente à sua própria doença. Em todo o caso, a pandemia teve um impacto real no comportamento ou no acompanhamento clínico destes doentes. 1/3, 1 em cada 3, que sentiram um agravamento da sua doença acabaram por não recorrer a cuidados de saúde, sendo que metade destes referiram de forma específica o receio que tiveram da pandemia, e 18% dos doentes acabaram por não realizar um ato médico que tinham marcado, na maior parte dos casos é verdade por cancelamento ou adiamento, mas também em menor escala por receio que tiveram por parte da pandemia. E estas são as principais conclusões do estudo que nós realizámos para a Fundação Portuguesa de Cardiologia.